dia a todos! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 5º encontro vocacional. Vamos dar abertura agora à programação. Agradecemos aqui a presença de todos. Nós temos aqui algumas pessoas de Ortigueira. Pedi para todos que são de Ortigueira ficarem em pé, só para todo mundo ver como vocês são bonitos. Olha aí. Muito bom. Nós temos também, obrigado, podem sentar. Temos também alguns de Arapongas, todos que são de Arapongas. Olha aí, eu sei que tem 2 igrejas de Arapongas aqui. Muito bom, muito obrigado, podem sentar. Nós temos também mais pessoas de cidade que eu não vou saber agora. De Londrina. Quem é de Londrina? Seja bem-vinda, obrigado, Gustavo. Mas nós temos mais que não levantou. Mumbai, olha só que maravilha. Que bom ter ela aqui. E tem mais pessoas para chegar, não tem? Tem mais ainda para chegar à tarde aí. Tem de Maringá. Quem que é de Maringá? Isso, obrigado por estarem presente. Nós temos também aqui os maranatenses. Não estão todos aqui, mas temos aqui um grupo aqui dos irmãos aqui do Maranata. Já estaremos todos aqui completos. O objetivo dessa programação é de despertar, através das músicas, através da mensagem, através da comunhão, vidas para servir ao Senhor, para dedicar-se a servir ao Senhor, para sentir a importância do trabalho, da obra de Deus, de levar a palavra dele àqueles que ainda não conhecem. E tudo isso é por causa de Cristo, que foi Ele quem deixou o céu, se fez homem, veio aqui nessa terra, morreu por nós para nos dar salvação, e nós que temos essa salvação, devemos também levá-la a outros que ainda não têm. Nós temos também isso, mais alguns chegando, sejam todos aí bem-vindos, podem entrar e se acomodarem. Nós vamos ter agora uma palavra de oração. Vou convidar o pastor Omar para orar para nós, colocando adiante de Deus essa programação, esse encontro vocacional, pedindo a bênção de Deus para tudo o que faremos aqui. Pai Santo, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de continuarmos na tua presença aqui neste mundo, sendo chamados para cumprir a nossa missão. Eu quero clamar que na tua presença cheguem os louvores, cheguem os clamores, inclusive, e os questionamentos de cada um dos irmãos ou irmãs que estão aqui, buscando conhecer e saber com relação a um chamado específico, com relação a uma dedicação exclusiva para a tua obra. Que o teu Espírito fale a cada coração, não somente aqueles que vieram de fora, mas também a todos nós que aqui estaremos, e que o teu nome seja glorificado, adorado, e nossos corações continuem e permaneçam alegres pelo privilégio e pela convicção de podermos viver fazendo a tua vontade. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, colocamos a programação do dia de hoje. Amém. Agora eu convido vocês a se colocarem em pé, o grupo de louvores estiver aqui à frente. Nós cantaremos 2 músicas agora que falam sobre a alegria de ter Cristo, né? Vamos dar glória a Deus, deve ter mandado Cristo. Vamos cantar sobre nossa salvação, bem alegres, bem animados. A primeira música é o hino 15 do cantor cristão, Exultação. Seu filho bendito.
possamos saber que a qualquer momento pode morrer, e ao partir daqui, tendo Cristo como Salvador, no teu lugar já está no céu garantido. Então vamos cantar com toda alegria, satisfação sem fim. Cumprimente ao menos 3 pessoas com um sorriso bonito no rosto. Bom dia, Lívia, bom dia. Aí você pode sentar, depois que você comentou 3, pode sentar. Eu creio que mais para frente será explicada a programação para vocês. Vocês também têm escrito aí no seu manual. Nós estamos começando uma programação hoje e vai até terça-feira. Tem muita coisa preparada para vocês. Alguns de nós nem estão aqui por causa que estão preparando algo para vocês, porque já vai dar aquela fome, né? Então, olha aí, que maravilha. Mas veja que na nossa programação nós iniciamos às 9 horas. Temos um momento agora aqui de louvor. E depois uma exposição da palavra até as 10h30, tá bom? Aí haverá um café e depois nós teremos aí algumas oficinas. Muito bem, eu quero falar com vocês sobre o nosso texto-chave. Nós temos aqui um verso que está escrito ali. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 6. Vamos ler do verso 1 ao verso 8, Isaías, capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Eu lerei o verso 1. Quem sentir o desejo pode ler o 2, pois eu lerei o 3, quem sentir o desejo pode ler o 4, vamos assim até o 8, tá bom? Eu leio os ímpares, quem sentir o desejo pode ler o verso 4. Isaías 6, do verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz de clamar, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirará do altar com uma
uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem, vamos ler todos juntos esse verso 8. Podemos até olhar aqui na frente, vamos falar juntos? Vamos lá. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Esse texto ele fala do chamado de Isaías. Veja que Isaías teve um chamado bem especial, um chamado bem diferente. Ele pôde ver o Senhor, ele teve aqui uma situação particular bem diferente. Nós temos na Bíblia vários outros textos que falam de chamado, de pessoas sendo convocadas, sendo mandadas a servir ao Senhor, aí levar a palavra que o Senhor tinha para o povo. E cada um deles teve um tipo, uma maneira que foi chamado pelo Senhor, uma forma que foi convocada. Assim também somos nós, cada um de nós temos um tipo de chamado. No livro que foi colocado aqui, o tema é Eu Escolho Obedecer, tem uma frase de Sofia Miller. E veja que ela é uma grande serva de Deus, e ela disse o seguinte: eu jamais tive um chamado, li uma ordem e a obedeci. Interessante que cada um de nós temos uma oportunidade aí de podermos servir ao Senhor. Eu morava aqui na cidade de Rolândia, tinha vários planos para a minha vida e minha sogra veio me visitar. E tinha a irmã da Cláudia, minha esposa, estudando aqui nessa escola. Nós temos aqui numa época de um congresso da Páscoa. Eu vim bem perto da hora do almoço, nós deixamos aqui nossa sogra, a minha sogra, né? E aí ia ter uma palestra de testemunho às 14h. E nós fomos convidados para ficar e só assistimos aquela palestra e fomos embora. Só viemos aqui para trazer uma pessoa e ir embora, né? Olha só. E naquela palestra à tarde, tinha uma missionária que era brasileira, estava servindo a Deus na África, mas estava dando testemunho do trabalho dela aqui. Ela contou o quanto estava difícil a vida, como que estava difícil o servir o Senhor, todas as dificuldades. Uma coisa que eu lembro é que ela tinha pego malária 8 vezes e várias enfermidades, e aquilo despertou. Deus usou aquele testemunho para falar assim para mim: e você, Cláudio? O que você tem feito para a obra do Senhor? Olha o que essa moça solteira está fazendo em prol da obra do Senhor. O que você tem feito? E ao sair daqui, Deus tocou no meu coração. Se eu fosse contar como foi o meu chamado, porque eu resistia muito, não queria ser pastor, não queria ser missionário, e depois daquele momento, eu disse que nem Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu falei o tema desse vocacionados para mim mesmo: eu escolho obedecer. E sabe, eu já servi ao Senhor, ainda estou servindo, mas a idade tem chegado e a obra de Deus continua enquanto Cristo não volta. Precisamos de novas vidas, jovens que se preparam e deem continuidade à obra do Senhor. Eis a importância de um evento aqui como este. O nosso desejo é que você sinta-se chamado, vocacionado aí a servir ao Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Estamos conosco nos visitando também o pastor Odair. Pedir para ele orar neste momento. Glorioso Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome, agradecemos o privilégio de estarmos aqui, Deus, colocamos diante do Senhor toda essa programação, ser, Senhor Deus, com a ministração da Tua Palavra em todos os momentos, as oficinas, ser com os líderes, com aqueles que estão sendo responsáveis para ministrar todo este curso aqui de jovens, ser também principalmente com os jovens, ó Deus, aqui presentes. Abre, Senhor Deus, os seus corações para que eles entendam plenamente a Tua Palavra e o Teu chamamento para as suas vidas, e que eles, assim como Isaías, Deus, venham render-se ao Senhor Jesus Cristo, olhando a urgência
e servindo ao Senhor e colocando-se disponível, Pai, para fazer a obra que o Senhor tem colocado já no coração de cada um. Desperta nesses dias jovens para ser soldados do Senhor, servindo na obra grandiosa que é a pregação do Teu Evangelho nos vastos cantos pelo mundo, Pai. Nós pedimos, nós oramos, nós agradecemos. Obrigado por tão grande privilégio de estarmos aqui e participarmos deste grande congresso que está acontecendo neste momento. Oramos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para esse encontro vocacional, nós temos uma música tema, uma música que cantaremos todos os encontros aqui. Vou pedir para você projetar na letra dela. Veja o que diz: o que queres, Senhor, o que queres, Senhor, não minha vontade, mas tua. O que queres, Senhor, o teu plano é melhor, faze tua vontade, Senhor. Eu posso dizer para vocês, com o tempo que Deus me deu de vida, que todas as vezes que eu estive no centro da vontade de Deus, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Se Deus despertar o teu coração para a obra, saiba que essa é a melhor escolha que você pode fazer ao dizer: eu escolho obedecer. Vamos, quem conhece esse hino? Alguns timidamente. Vamos cantar uma vez? Vamos lá? Música tema. Eu acho que nós podemos cantar um pouco mais animados, mas eu acho que era só para vocês conhecerem. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar de novo, vamos cantar agora bem. Se você não conhecia, agora já ouviu, já pode conhecer. Senhor, o teu plano é melhor.
Nós cantaremos essa música em todos os nossos encontros aqui e esperamos que ninguém cante a mentira. Porque às vezes Deus pode te chamar e você diga, não, eu não quero ir. Quase que eu vou dar chamar, vai na minha, né? Vai só no outro. Que isso não seja assim. Ok? Vamos neste momento orar. Agora eu convido aqui o pastor Daniel. Ele vai dar essa primeira mensagem que teremos agora. Vamos colocar neste momento diante do Senhor. Convido o pastor Gianni para orar, colocando a vida do pastor Daniel diante do Senhor neste momento. Amoroso, nós rendemos graças ao Senhor pelo privilégio que tem nos dado nesta manhã de estarmos reunidos em teu nome e de ter esse tempo de adoração ao Senhor e conosco. Pedimos do Senhor capacitação, a direção do teu Santo Espírito sobre a vida do teu servo, pastor Daniel. Nesse momento nos trará a tua palavra, trará também orientações para as nossas vidas, ensino e exortação através do ensinamento da tua palavra. Pedimos que também tenhamos a direção do teu Santo Espírito para termos mente e coração abertos para compreender a tua vontade sobre cada um de nós. Pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Antes de passar ainda a palavra ao pastor, se você tem 0 até 11 anos, você vai ouvir a mensagem, mas lá embaixo, com a professora Cristina e sua equipe. Eu pedi para eles ficarem em pé, então aí as crianças até 11 anos podem descer, podem ser com essa equipe bonita aí que está em pé. Bom dia a todos. Que bom encontrá-los depois de uma expectativa grande, né, que nós estamos desenvolvendo ao longo do ano, no preparo para que esse encontro aconteça. É bom porque para nós é a prova de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos às vezes escolher a data, nós precisamos escolher o mês, nós precisamos escolher o tema, nós precisamos escolher valores. O que vocês perceberam? Escolhemos. Tivemos que escolher. E esse tema, com certeza, ele fala com você. Mesmo que você diga assim, será, pastor? Ele fala, por quê? A nossa vida é tomada de escolhas. As mulheres normalmente levantam, vão lá no guarda-roupa, aquele tanto de roupa. Qual cor? Não é assim, Tássia? Qual cor? Aí escolhe uma lá e põe e acha que saiu maravilhosa pela roupa. Às vezes os homens, vamos jogar bola ou vamos pescar? Não, hoje eu resolvi jogar bola porque está bem frio, pescar não vai dar muito certo. Foram. A minha pergunta para vocês é, quais foram as consequências? Até então parece que essas escolhas foram muito simples e não produzem consequências. O dilema foi pequeno, não é verdade? Porque entre uma roupa ou outra, para quem tem tantas roupas, o dilema foi pequeno. Entre duas opções de lazer, pescar ou jogar bola, o dilema foi pequeno. E aparentemente não tiveram problemas, não é verdade? Aí se escolheu jogar bola. Foi para o campo, levou o chute do joelho e não mais. Aí vai falar assim, por que eu fui jogar bola? Colocou a roupa, foi para uma festa, encontrou outra vestida com a roupa exatamente igual. Por que eu vim com essa roupa? Começaram os problemas das escolhas simples, não é verdade? Escolhas bem simples. Mas, queridos, quando nós colocamos um nome, né, em nosso tema, que eu escolho fazer algo, obedecer, a pergunta ela ecoa em nosso coração em uma segunda pergunta: obedecer o que e a quem? Ou até mesmo por que obedecer? E quando nós fazemos perguntas tais, né, nós precisamos de encontrar respostas que nos satisfaçam. E aí então nós nos encontramos com os dilemas, que de acordo com a nossa decisão, ele é maior ou ele é menor. Chegamos
E aí começam os problemas. Por quê? Porque eu preciso de voltar para dentro de mim. Eu preciso de fazer uma avaliação da minha vida. E muitas vezes eu não tenho o alcance do que será o amanhã as decisões de hoje. Como eu usei um exemplo muito simples, do homem jogar futebol e a mulher escolher a roupa. Com certeza vocês não imaginariam, ao ir jogar futebol, que machucariam, ou que usariam uma roupa que a outra estaria com uma roupa igual. Para o homem não tem problema, mas para a mulher é um trauma. Estou errado, mulheres? Não, Lídia. Porque, de fato, nós enfrentamos esses conflitos quando eles surgem em maior monta, em maior responsabilidade. Por isso, nessa manhã eu quero trabalhar com algumas escolhas que nos mostram pessoas na Bíblia que tiveram que tomar uma decisão, que não puderam simplesmente dizer assim, eu não vou fazer nada, porque até o ato de se esquivar de fazer algo também é uma escolha. Então, você pode pular para um lado, pode pular para o outro, pode fazer o que quiser, você vai incorrer em um fato único, você está tomando escolhas, está decidindo em uma direção, está se propondo caminhar de uma forma, e assim então você começará a perceber as consequências desses atos em sua vida. Mas eu deixarei para destacar as consequências no final da nossa fala desta manhã. E se Deus assim permitir, nós continuaremos em outro perfil de escolha à noite. Mas eu quero falar um pouco com você sobre estas escolhas e levá-lo a considerar a escolha de Eva e Adão. Aí você vai dizer assim, professor, por que não é Adão e Eva? Porque começou com ela o ato que eu quero aqui descrever na decisão tomada diante de uma ordem dada por Deus. Capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17, a palavra de Deus nos diz assim: fez Deus, capítulo 2, 16 e 17, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu acredito que todos nós conhecemos essa história lá do Jardim do Éden. Quando Deus criou o homem, traz o homem, coloca o homem no jardim e dá ao homem uma ordem. Você tem muitas árvores para comer. Você pode comer livremente de todas essas. Mas tem umazinha só, no jardim. Tem uma pequena árvore. Não tão grande quanto a multidão de árvores que existem. Eu não estou aqui mensurando o tamanho da árvore, apenas pelo volume de árvores, a quantidade de árvores. Apenas uma, eu não quero que você coma. Aparentemente, essa ordem de Deus era uma ordem que trazia algo ao homem que Deus iria lidar com o homem no passar da sua história. Então, quando nós observamos que Deus fala ao homem, Deus dá esta ordem ao homem, esta ordem está recheada de situações que fariam com que o homem refletisse o que Deus realmente queria. Mas é interessante, amados, se você continuar o texto, agora no capítulo 3, versículo 1 a 9, vejamos esse diálogo que acontece nesse texto. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis deles, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou: onde estás? Percebamos, amados, que no primeiro texto nós temos um personagem apenas que traria uma oferta ao homem como uma ordem absoluta: não coma do fruto. Agora, no segundo texto, nós percebemos surgir um outro personagem, a serpente, que aqui personifica o próprio diabo, que traz uma sugestão. Os conflitos começam a surgir. Os dilemas começam a surgir. Até então, milhares de árvores, uma árvore não representava um dilema muito forte. Por quê? Porque ela não era objeto de atração primária, em virtude de não ter sobre ela uma outra proposta, simplesmente uma: não coma. E queridos, na nossa vida, nós vivemos muito essa realidade. Nós enfrentamos muito esses problemas, porque muitas vezes nós não mensuramos as ordens e depois nós descuidamos das sugestões. E assim, então, vejamos alguns princípios da ordem de Deus a nós. Quando Deus ordenou Eva e Adão, existisse um ato apenas deles. Qual? Obediência. Este ato era inquestionável. Obediência não se coloca na mesa e não se questiona um pai quando exige do filho obediência. E assim, então, Deus coloca diante de Adão algo para ele não fazer, e Deus espera de Adão a obediência. Porque quando nós escolhemos obedecer a nós temos uma consequência muito boa em relação a Deus, porque o nosso relacionamento com Deus se torna saudável. O nosso relacionamento com Deus se torna mais íntimo. E isso faz com que Deus cumpra em nós o seu propósito. Interessante, não é? Olhando lá para o Éden, nós estamos vendo um ato que Deus estabelece uma responsabilidade de escolha. A escolha era obedecer. E então, nessa obediência, nós estabeleceríamos, através dos nossos primeiros pais, uma relação saudável com Deus, e além do mais, Deus cumpriria em nossa vida o seu propósito. Se eu for trazer para a sua vida os dias atuais, se nós vamos avaliarmos o desafio que Deus traz àqueles que conhecem a palavra de Deus, conhecem a obra de Deus, como falado pelo pastor Cleuson, como é importante que nós entendamos e tenhamos uma relação com Deus que nos mostra realmente o que Deus quer de nós. Por isso, vocacionados. Porque nós recebemos uma vocação do Senhor. Mas nos é importante entender que para que essa vocação seja vista, nós precisamos de obedecer, nós precisamos ter um relacionamento saudável com Deus e nós precisamos de ter em nós cumprido o propósito divino. Mas o que acontece do outro lado, através da sugestão do diabo? Como nós podemos perceber, o que o diabo faz para ocultar essas expressões primárias? Ele cria uma expectativa. E quando ele cria essa expectativa, ele então faz com que nós percamos a percepção do todo e vejamos apenas a parte. Que deixemos de olhar para os elementos pelos quais Deus propõe em nossa vida e então tenhamos uma expectativa de algo que nem sempre vai ser concreto, mas pelo menos passamos a sonhar. É como pessoas que jogam na loteria, né? Eles passam na frente das casas lotéricas, lá tem um número, né? Tantos milhões. Eu vou jogar porque eu vou ganhar. Expectativa. Quantas pessoas jogam pensando que vão ganhar e quantas ganham? Poucas. Por quê, amados? A expectativa é uma das coisas que tem sido criada no ser humano, que quer conduzi-lo a um processo que ele perca o pensamento concreto, sólido, o pensamento correto. Que muitas vezes tem pessoas que jogam chutando a sorte, né? E eles estão passando necessidade em outros ambientes, gastam dinheiro achando que eles se tornarem milionários. Expectativas, e normalmente falsas. Mas, além disso, nós podemos perceber, amados, que dentro das expectativas, o diabo ofereceu para os nossos primeiros pais
algo que ele também não podia dar. O mundo muitas vezes nos oferece coisas que nós não podemos, que ele não nos pode dar. Mas mantemos ainda nessas escolhas entre Eva e Adão, e esse cenário que eu estou trazendo aos nossos corações, vejamos que muito do que se fala, muito do que se oferece, não se pode dar. E você, como um cristão, precisa de pensar nisso. Será que tudo que está sendo oferecido, realmente eu receberei? Uma coisa é certa, o diabo pode dar muitas coisas para nos impedir de obedecer. Mas isso não é que ele nos trará a convicção de servir a Deus. E terceiro aspecto em relação a isso, amados, ele também não assume a responsabilidade. Nesse cenário de Adão e Eva, é muito interessante porque o diabo acontece, capítulo 3, como nós já lemos, ele chama a mulher para uma conversa que apontava para a árvore na qual eles não deveriam comer. Ele traz um desafio de avaliação dessa árvore. Então Eva passa a dialogar sobre um tópico, sobre uma questão que ela nem necessariamente teria que dialogar, porque era ponto final. O ato era obedecer. E todas as vezes que nós começamos a considerar algo que nem deveria ser colocado em pauta, amados, nós temos a tendência de cair. Porque surgem dilemas. Se Deus está te chamando, não comece a questionar Deus, porque vão aumentando os dilemas. A obediência é algo que ela traz benefícios sequenciais, porque Deus não tem nada de mal para nos dar. Tudo que Ele nos dará é bom. Isso não significa que nós não passaremos por lutas, que nós não enfrentaremos batalhas, porque as lutas e as batalhas e os sofrimentos nos aproximam de Deus, aumentam o nosso relacionamento com Deus e faz com que nós sintamos Deus mais próximo de nós, para que assim tenhamos forças para a batalha. Mas o diabo, ele não faz isso. Ele arruma o problema para você e te larga sozinho. Se você ver o texto, você vai perceber que a serpente não entrou no diálogo com Deus. Vamos bem, desculpa a expressão. Deixa agora esses dois desobedientes resolver. Deus viu que ele com Adão e Eva no jardim, o que eles fizeram? Fizeram roupas para si, de folhas de figueira, e depois eles fizeram o que? Eles se esconderam de Deus. Cadê a responsabilidade da serpente? Subiu. O diabo nunca será responsável pela sua queda, porque a escolha foi sua. Não pense em culpar, né? Foi o diabo. Nós somos responsáveis a vermos prudentemente como andamos, não como necios, e sim como sábios. Por isso, queridos, nós temos uma liberdade, mas a responsabilidade nós também temos. Desta forma, surge o dilema de Adão e Eva. Qual seria o dilema? Qual foi a proposta? Ele falou, olha, Deus sabe, porque Deus sabe, versículo número 5, que no dia que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que o diabo está oferecendo. Olha a sugestão. Ser como Deus. Ser como Deus. Qual das duas escolhas? Ou obedecer? Infelizmente, os nossos primeiros pais quiseram ser como Deus. Que escolha fracassada. O dilema estava ali. Interessante, né? Porque a única condição de o homem agir da maneira que agiu era sentir-se como Deus para anular a ordem de Deus. Então, muitas vezes em nossa vida, amados, nós tomamos atitudes para anular a vontade de Deus em nossa vida. E foi exatamente essa a proposta, porque a única maneira de anular a vontade de Deus, a ordem de Deus, era ser como Deus. E a estratégia satânica foi terrível. Foi terrível. E a escolha também foi terrível. E eu agora te faço uma pergunta. Como você tem entendido a importância das suas escolhas? Vamos caminhar para o próximo personagem? Eu acredito que é fácil de nós pensarmos em vários personagens na Bíblia
que enfrentaram os seus dilemas diante de suas escolhas. E o próximo personagem é José, um jovem bonito que sai de uma forma bem difícil da sua família, é rejeitado pelos seus irmãos, é vendido, e assim então depois de ser vendido foi levado para o Egito e ali foi comercializado novamente. Potifar comprou José, um grande general do exército de Faraó, um grande comandante, um oficial. Até então parece que tudo estava dando errado na vida deste jovem, que já tinha tido momentos com Deus, já tinha tido certas visões pelas quais Deus haveria de usar a sua vida. E agora então José, parece que um piso se desfez. Principalmente para nós jovens, né? Hoje eu não sou mais tão jovem, mas quando eu era jovem, uma das coisas que sempre trabalhava na minha mente era saber qual seria o próximo passo que eu daria, pensando no futuro que eu teria. Imaginemos José agora saindo da sua casa, da sua parentela, deixando toda a sua casa de forma difícil, de uma forma terrível, sendo levado como escravo e sendo vendido como escravo. Podia dizer assim: Senhor, por que eu tive tantas visões? Por que o Senhor falou tanto comigo e agora a minha vida se tornou esse problema? José poderia ser um queixoso, uma pessoa frustrada, achando que Deus tinha mudado o plano da vida dele. Deus não havia mudado. Irmãos, Deus não muda o plano que ele tem na sua vida. Não muda. O que cabe a nós é obedecer. Se nós não obedecermos, as consequências caem sobre nós pela desobediência. Vejamos as consequências de Adão e Eva. Deus não muda o plano que ele tem. A vontade diretiva de Deus é única. A vontade permissiva, sim, essa muda. Mas a vontade diretiva é específica e é boa, agradável e é perfeita. José agora está diante de uma situação problemática, ausente da família, ausente do povo, distante de tudo. Abra sua Bíblia, capítulo 39, versículo 1 a 15. Foi José levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou os 12 ismaelitas que ele tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele, posto no mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo que tinha. Depois os amados poderão continuar a leitura para ganhar tempo. É interessante, amados, que um ponto já mudou. Um jovem que agora sai, é arrancado da sua família, sendo obrigado a manter-se íntegro, é colocado em uma casa Potifar. Como eu tenho dito para você, às vezes nossas decisões podem dar a impressão de que Deus nos deixou de lado. E aqui poderia ter dado essa impressão. Mas logo que José começa a trabalhar na casa de Potifar, o texto fala: e o Senhor era com ele. E o Senhor fazia com que tudo que ele colocasse à mão fosse próspero. Então José tinha uma prova de que Deus estava com ele. Não havia nada que seria maior para José do que Deus estar com ele. E assim então nós podemos perceber, amados, que José passa a ser aceito e passa a ser o guardião, o mordomo, aquele que cuidava da casa de Potifar. Mas qual seria a história que eu quero destacar aqui para observarmos uma escolha? José, na casa de Potifar, recebe algumas instruções. E essas instruções vêm como uma ordem. E ele coloca tudo às mãos de José para tomar conta. Depois vocês leram o texto, vocês perceberão que eu estou contando. A tal ponto que Potifar já não sabia mais nem o que ele tinha. Até o que ele comia, o que ele bebia, até o que ele fazia, era José, o mentor. Olha que crescimento tremendo este jovem teve na casa de Potifar, mediante uma ordem, mediante uma instrução dada por Potifar, em que havia um padrão básico para que José obedecesse, para que se
pessoa. Tinha quem? A esposa. A mulher de Potifar. Que agora também tem outras propostas. Existe a instrução vinda de Potifar, mas nós percebemos a proposta da mulher. Uma sugestão. Eu estava pensando um pouco nesse quadro, amados. E é muito bom que você leia todo o texto. Porque essa mulher astuta, ela espera a oportunidade, depois de vários dias que José está trabalhando. Ela não estava preocupada em que José fosse a presa rápida. Ela montou estratégia, ela criou cenários próprios para fazer essa sugestão. Mas, antes de tratarmos desse cenário, vejamos o que Potifar queria de José. Potifar queria novamente a obediência e o respeito. Porque ele fala, olha, tudo está nas tuas mãos. José fala isso para a mulher dele. Mas a minha mulher não quer que você vá. Segundo aspecto interessante, Potifar coloca José sobre todas as coisas. Ele dá autoridade e lhe dá poder. Mas Potifar ainda oferece a José uma satisfação completa, mesmo estando longe da sua casa. Realização, satisfação por aquilo que ele estava fazendo. E assim, queridos, vejamos que todas essas propostas, toda essa instrução baseia-se em um elemento: a obediência. Obediência. Mas e se nós olharmos agora para a mulher de Potifar? Como eu tenho falado, que criou o cenário, que estruturou toda a ação, que buscou algo que era possível. Uma coisa, seja bem atento, meu querido, nas suas decisões. Por quê? Porque quando enfrentamos os maiores dilemas é porque existe dupla possibilidade, tanto à esquerda quanto à direita, tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos que ser atentos. Um homem, sexo masculino, um jovem, saudável, bonito, de boa aparência, o que é que ele gera? Interesse sexual, prazeres da carne. Uma mulher com certeza bela, com certeza muito bem cuidada, gera o quê? Desejos da carne. Então vejamos que o cenário não é um cenário fácil, vocês dizem assim, simplesmente não, eu não quero. É um cenário que não está simplesmente em dizer, olha, isso não acontece comigo. Mas as sugestões vêm. E uma das coisas que ela faz, ela ignora os valores. A mulher de Potifar ignorou todos os valores. Ignorou o valor do seu esposo, ignorou o valor do próprio mordomo José, ignorou os danos que iriam acontecer, tanto para José quanto para ela, se eles fossem pegos no ato. Ignorou tudo. E uma coisa interessante, porque o diabo sempre faz isso. Ele nos leva a ver coisas que ocultam as consequências, que fazem com que nós não percebamos o que vai acontecer. Por isso que ele oferece algo de forma imediata. É como as pessoas que bebem, né? Elas bebem pelo prazer da bebida, mas sem pensar na ressaca que virá depois. Sem pensar nos danos que virão depois. Então essa busca de uma satisfação imediata, este pensamento filosófico aqui e agora, tem sido muitas vezes o problema ou o dilema de nossas escolhas, porque nós apregoamos a seguinte ideia: nós temos direito de ser felizes, temos direito de usufruir. Amados, nós temos direito de ser felizes e temos direito de usufruir, sim, debaixo da obediência, debaixo daquilo que Deus estabelece como um critério de conduta para as nossas vidas, debaixo daquilo que Deus quer que você seja e que eu seja. Então é importante que nós pensemos que nem sempre o presente é o que Deus tem, mas é o futuro. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus fala que em troca da alegria que lhe estava proposta, o futuro, suportou a cruz por tua culpa e por minha culpa, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha. Então vejamos que até o ato da obediência de Cristo a nosso favor mostrava algo futuro e não um elemento imediato, porque o imediato
você que tem sido desafiado pela palavra, desafiado pela obra, você que tem visto quão grande é a obra de Deus, entenda que esta obra, mesmo que ela possa trazer sofrimento, não que não se tenha alegria, se tem muitas alegrias, mas ela aponta-nos a uma alegria invisível, que nós não conseguimos nem mensurá-la, nem descrevê-la no futuro, em virtude daquilo que podemos fazer no presente. Mas o terceiro aspecto, você vai perceber que essa mulher também não assumiu a responsabilidade. Ela falava para José: vem, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo, e ele todas as vezes recuava, e ele falou: olha, eu não posso fazer essa maldade, versículo 9, pois como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Por que José não falou Potifar? E falou Deus? Porque, amados, o padrão moral de obediência começa com Deus e depois aos homens. Importa-nos obedecer a Deus, depois aos homens. Se Deus te chama, se Deus te quer, a resposta deve ser a Deus e não a você mesmo, e não ao seu eu, e não aos seus, e não a tudo aquilo que envolve a sua própria sociedade. Por isso a responsabilidade continua sendo tua. Mas uma coisa é certa, nós precisamos de saber qual será a decisão. Qual seria o dilema aqui? Qual é o dilema que José enfrenta? Ele pode dizer: que mulher bonita, que mulher atraente. O meu senhor está lá porque ela tinha livrado de limpar a casa, não tinha nenhum servo, não tinha mais ninguém, só estava ela e ele. Um dos grandes conselhos que eu dou: se você vai numa casa que tem uma mulher sozinha, vai embora. Não fica, se você é homem. Tenha vergonha na cara, tenha cuidado. Seja atento, porque a tentação existe. E aqui então nós podemos perceber que havia a possibilidade. Gente, quando que Potifar iria descobrir? Quando Deus revelasse. E Deus iria revelar. Mas aquele momento poderia ter sido momentos de grandes prazeres. Um jovem com necessidade sexual, uma mulher se oferecendo gratuitamente e com tudo arrumado para acontecer. Que dilema. Mas o que José preferiu? Os prazeres ou obedecer? Poderia eu cometer tal maldade e pecar contra Deus? Eu acredito que você já tenha suficientemente guardado em sua mente esses dilemas para nós caminharmos para o nosso terceiro personagem, que não é só um, é 1 mais 3, é Daniel e seus 3 amigos. Nosso terceiro personagem, queridos, a história é um pouco longa, eu meterei um pouco mais, porque eu tenho 3 histórias básicas para se contar dentro da vida desses jovens, como vocês são jovens. Por que eu tenho deixado por último? E se você for pegar, peguei um casal, peguei um jovem, agora estou pegando mais 4 jovens. Porque a impressão que as decisões que definem o futuro estão estabelecidas sobre os jovens. Mas os adultos acham maduros. Sim. Mas as decisões que nos tornaram o que nós somos, nós tomamos quando éramos jovens. Eu me lembro quando eu aceitei o chamado para vir e preparar. Eu tinha, dentro do contexto de idade, 16 para 17 anos de idade. Temei, rejeitei, não aceitei, desobedeci, briguei, falava para Deus, tentava negociar com Deus: Senhor, eu quero fazer da seguinte maneira: eu quero ficar rico. Quem não quer ficar rico? E eu quero sustentar obreiros, até que o sustentei me prestou. Porque Deus não queria o meu dinheiro, Deus queria a minha vida. Então tomei uma decisão solteiro, jovem, que mudou a minha fase adulta. Então está sobre vocês a maior decisão de obediência na vossa própria juventude. Por isso que eu escolhi jovens. E esses jovens foram levados cativos para a Babilônia. Com que idade aproximadamente? Alguns chegam a dizer 15 anos, outros chegam a dizer 12 anos. Mas vamos ficar aí na idade de 15 anos. Mesmo que eu acredite ser até um pouco menos. Levados para a Babilônia, capítulo 1 de Daniel. Versículo número 8, diz Daniel, ao chegar ali e ao estar sendo cuidado pelo chefe dos eunucos do rei da Babilônia. Então Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia.
Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. É interessante, amados, porque nós novamente veremos uma ordem estabelecida em uma lei de Deus. Nós poderemos perceber que Daniel viverá e os seus amigos uma realidade em que haverá uma outra sugestão, que é a oferta do mundo. E dentro desse paralelo, eu vou criar um dilema novamente ao nosso coração, à nossa mente nesse momento. Por quê? Eu tenho de Deus uma lei, uma ordem. Eu tenho do mundo uma oferta, uma sugestão. Pense você. Aqui nós temos o nosso momento agradável, um local maravilhoso, a nossa comida, tudo muito bem. Mas nós nunca conseguiremos chegar à proposta alimentar da Babilônia. Imaginemos o banquete, aquele que às vezes você pensa em fazer uma vez por ano, você junta o ano inteiro, no final do ano eu vou fazer uma festa. Esse era o café da manhã, esse era o alimento diário da Babilônia. Mas o grande problema não era o alimento em si, era como esse alimento era produzido e por que ele era produzido. Então havia nele algo que trazia contaminação. E a decisão, a ordem de Deus para Daniel, não se contamine. Não se contamine. Eu não quero você contaminado, eu quero você puro. Eu quero você sem essas marcas, sem essas sequelas, sem esses danos que o mundo e os prazeres do mundo produzem. Não se contamine. Esta é a minha lei para você. E como é difícil, amados, porque nós erramos tanto em nossas escolhas. E quantas vezes nós trazemos contaminação? Se nós olharmos um pouco mais à frente, o texto do capítulo 3, versículos 12 a 18, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis expostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de fones, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão, das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amados, qual é a ordem de Deus? Não adorar outros deuses. Qual é a minha pergunta para você? Qual é o teu Deus? Às vezes o nosso Deus não é a imagem de ouro da boca dos olhos, mas são coisas que têm feito nos prostrar diante dela, a tal ponto que nós não ouvimos a ordem de Deus, que nós não ouvimos o chamado de Deus. Muitas vezes nós estamos com tantos instrumentos deste mundo tocando, como ali estão descritos, vários instrumentos que foram tocados, o pífaro, a cítara, a harpa, o saltério, a gaita de fole. Imaginemos a trombeta, todos esses instrumentos representando vozes que estão ofuscando a ordem de Deus em nossa vida, a lei de Deus. Mas esses jovens, eles colocaram no seu coração: nós não vamos adorar a Deus. O que é interessante, que não é simplesmente dizer o seguinte: eu vou jogar bola ou eu vou pescar. Eles estavam mediante o quê? A fornalha de fogo. O primeiro quadro, só não comeram, tudo bem.
até dá a impressão de dieta, né? Vamos deixar de comer essas comidas gostosas, vamos comer verdura, vamos comer legumes. Até dá essa impressão. Mas jovem fazer dieta, eu não conheço muitos jovens fazendo dieta, a não ser aqueles que estão necessitando por causa de saúde. Agora, nesse segundo quadro, existia um cenário horrendo. O dilema aumentou. Não aumentou? Aumentou muito. Por quê? Porque Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, o homem com o maior poder de decisão naquele momento, que resolveu dar a eles uma segunda chance. E que eles tiveram a coragem de dizer: nós não queremos a segunda chance. Porque os seus corações estavam tomados por um aspecto, uma decisão única: obedecer a Deus. Imaginemos essa resposta mediante um homem tão poderoso. Olha o versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. E assim então mandou jogar os homens lá. Eu estava conversando com um jovem esses dias, e ele falou assim para mim: se eu tiver que negar Jesus, ele estava dizendo que era cristão, para poder me livrar de um problema, eu nego. Às vezes você pode estar criticando, dizendo assim: eu nunca faria isso. Mas às vezes nós estamos negando e não obedecendo. Graças a Deus ainda não estamos sob perseguição cristã. Mas e se isso vier? Qual será o dilema que nós teremos? Vejamos, amados, que existe sim algo que milita contra nós, que produz em nós muitas vezes a tendência de caminharmos para o outro lado. Mas Deus fala: não adore outros deuses. Deus fala: não tenha medo do homem. E agora é o texto que nos leva ao capítulo de número 6, versículos 10, depois do versículo 16. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava, e dava graças a Deus, dava graças diante do Deus, do seu Deus, como costumava fazer. É muito bom nós percebermos, amados, que a lei de Deus leva a certas ações. Mas quais seriam as propostas do mundo? Quais seriam as sugestões do mundo nesse aspecto? Primeiro aspecto: vamos ignorar o ato de nos contaminar e vamos usufruir essas iguarias. Por quê? Porque eu só tenho uma chance. Uma vez um jovem falou para mim: não, quando eu estou fora de casa, eu nem me preocupo com o certo e o que é errado, porque ninguém sabe o que eu estou fazendo. É porque ele não tem nenhum princípio da percepção de Deus. E amados, como é um ditado popular, o mundo sempre é pequeno. Eu me lembro de uma situação que eu saio daqui do Paraná para São Paulo, capital, todo mundo conhece, uma cidade imensa, e eu paro no sinaleiro, no centro de São Paulo, e do meu lado tinha um carro que era um amigo meu que tinha muitos anos que eu não via. Como isso acontece? É para que Deus sempre coloque lembrança na nossa mente, que os seus olhos estão em todo lugar, e existem pessoas que seriam de testemunho que fazemos também em todo lugar. Por isso, a sugestão é: vamos comer, vamos aproveitar, vamos usufruir das comidas, das bebidas. Isso é algo de lazer, nós não temos que nos preocupar. Essa é a sugestão do mundo. Mas ainda mais, se nós percebemos diante do medo que eles estavam enfrentando ali, né, na fornalha, agora olhando para os 3 amigos apenas, olhando o que o rei estava fazendo. Se aquele jovem: não, rei, nós vamos sim. Nós vamos nos curvar. Porque eles já tinham sido reconhecidos, como nos fala o texto. Eles já estavam com a autoridade dada por este rei. Com certeza eles seriam levados a um patamar superior por aquele rei. Mas eles não tiveram medo. Mas o mundo viu os medos. Por que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou viver? Como que Deus vai cuidar de mim? O que eu vou fazer? Esse medo sempre será trazido para nos mostrar ou para tentar produzir em nós uma visão de incapacidade ou de descuido da parte de Deus. Por isso, queridos, o mundo sempre vai colocar medo. E agora, se eu tomar essa decisão, se eu aceitar o chamado de Deus para a minha vida, para servir
espiritualmente, o que vai ser da minha vida? Você vai ser jogado na fornalha, não tem problema. Porque lá na fornalha Deus se manifesta. É lá na fornalha que nós vamos ver o quarto. O anjo do Senhor. É lá na fornalha que as correntes que te amarram serão destruídas. Saiba disso. Não tenha medo. Mas nós ainda podemos perceber, amados, que uma das sugestões que o mundo faz é para que nós ignoremos a Deus. Capítulo 6, quando fala de Daniel, que ele orou, versículo de número 16 em diante, mostra o que aconteceu com ele. Ele foi lançado na cova dos leões. E lá na cova dos leões, qual era a razão que ele foi lançado? Porque ele fez pedidos, ele orou a Deus, como ele tinha costume, como eu li no versículo número 10. Então, um dos ataques, uma das sugestões do diabo, é que você ignore a voz de Deus na sua vida. Ignore a comunhão com Deus em oração. É que você deixe Deus de lado. Irmãos, sem necessidade de uma ação direta do diabo, nós já temos a tendência pessoal de fazer isso. Sem a necessidade de uma ação direta do reino das trevas, a nossa carne já é propensa a deixarmos Deus de lado. Já é propensa. Então imaginemos mediante situações de risco. Daniel, se você orar, você vai ser lançado na cova dos leões. Se você fizer pedidos a Deus, você vai ser lançado na cova dos leões. Que seja. O texto nos mostra que essas decisões valeram. Mas como esse jovem, eu conversei há pouco, ele falou, olha, se eu tiver que matar, eu mato, se eu tiver que negar, eu nego, para que eu possa sobreviver, porque Deus sabe que eu tenho que viver. Esses 4 jovens passaram diante dessa realidade. Sobreviver ou obedecer? A responsabilidade estava sobre eles. Na visão do dilema, inicialmente falando, o que aconteceria? Tudo o que eles passaram dava a impressão que eles iriam morrer. Tudo. Então, sobreviver ou obedecer? Qual seria a sua escolha? Então, queridos, nesse contexto eu quero levá-los para as nossas considerações finais. Porque toda escolha é um dilema. E dentro dessas escolhas que nós tomamos, definindo o lado ou a direção na qual iremos, com certeza teremos consequências, boas ou ruins. E se eu for começar a gente perguntar sobre as suas decisões, e fazer a seguinte pergunta: tudo que você escolheu deu certo? Você vai dizer não. Então eu farei uma outra pergunta: tudo o que dá certo é certo? Também não. Porque o diabo, ele se preocupa em manter as pessoas distantes de Deus. O nosso eu, muitas vezes, se preocupa em se autossatisfazer de forma contínua. E muitas vezes, o ladrão que roubou a tua casa nunca foi pego. É certo ele roubar? Não. Mas deu certo para ele. Porque o Deus foi só seu e não dele. Essa é a visão do mundo. Esta é a visão das consequências das ações, em que o diabo está mostrando que o errado vale a pena, em que desobedecer não traz danos. Mas se nós observarmos, agora eu voltarei para o nosso primeiro personagem, Adão e Eva, agora na ordem, porque Adão é o responsável sobre a raça humana. Adão e Eva. Adão e Eva que estavam no lugar melhor que já existiu na terra, com os melhores alimentos possíveis, com tudo perfeito, tudo perfeito. Na escolha que eles tomaram em tentarem ser iguais a Deus em vez de obedecer, o que aconteceu com eles? Eles ficaram, melhor dizendo, com medo de Deus. Porque quando você peca e é consciente do seu pecado, uma das coisas que acontecem é que a gente fica com vergonha. E ainda bem que fica com vergonha, porque quando fica com vergonha, o problema é muito maior, porque ele já acostumou a pecar. E tem que ser tratado de forma muito mais séria. Então, quando nós olhamos para o ato primário, o primeiro pecado realizado pelos nossos primeiros pais, desobedeceram a Deus, e a desobediência causou em seus corações medo. Tive medo e me escondi. Onde estás? Tive medo e me escondi. Essa foi a resposta.
consequentemente, ele terá medo. Eu vivia medo. Porque eu sabia do chamado de Deus para a minha vida. E quando então eu me deparava com uma mensagem de desafio missionário, uma mensagem de preparo para servir ao Senhor, eu saía da igreja para não ouvir a mensagem. Se eu soubesse do tema, eu saía, porque eu sabia o que Deus queria. E eu tinha medo de mais uma vez dizer não. Então eu preferia dizer, eu não ouvi, então eu não tinha que dizer não. Eu arrumei uma maneira para me ocultar dentro da minha própria falsidade. Porque ninguém poderia dizer, Daniel, você não ouviu o desafio, você não aceitou, por quê? Porque eu dizia, eu não ouvi, eu saí. Mas eu saí porque eu sabia a vontade de Deus. Sabia. Vejamos o que a desobediência faz, causa medo. Mas o que mais aconteceu? Será que só o medo ficou para isso? Não, foi muito além. Além do medo, nós percebemos que os homens, os nossos primeiros pais morreram, espiritualmente entrou o pecado, que é o que faz de nós sermos o que somos hoje. Infelizmente. E se os nossos primeiros pais não tivessem pecado, eu não estaria pregando essa mensagem hoje. Porque nós não teríamos obra missionária. Interessante isso, não? A obra missionária surgiu por causa daquela desobediência inicial. A obra missionária surgiu, a morte de Cristo surgiu por causa daquela desobediência inicial. Porque o homem morreu espiritualmente. O pecado entrou e o escravizou nessa condição. Terceira consequência da desobediência. Começaram a morrer fisicamente. Uma experiência que não existia da raça humana. Que escolha, que dilema. E agora? Eu escolho ser como Deus ou eu escolho obedecer? Na tentativa de ser como Deus, olha a catástrofe que nós estamos vivendo nos dias atuais. Na tentativa de ser algo mais, que não é o que Deus tinha para eles. Olha o mal que opera até nós, até os dias atuais. Olha quantas pessoas já foram para o inferno. Olha quantas pessoas vivem amarguradas, sem alegria, sem esperança, na tentativa de serem como Deus, desobedecendo. Nós mesmos sofremos quantas angústias, quantas lutas, quantas batalhas emocionais. Por quê? Porque os nossos primeiros pais desobedeceram. Mas nós temos dois personagens que obedeceram. E é interessante porque, ainda bem, que eu fiquei com o positivo e não com o negativo. José, o que aconteceu com a obediência de José, gente? Foi preso. Ah, pastor, então não vou obedecer não para ser preso. E o que tem ser preso? O que tem muitas vezes não usufruímos das coisas que esse mundo nos oferece, dos prazeres, principalmente quando são prazeres ilícitos. José foi preso, mas não deixou de ser o José. O homem de caráter irretocável, ou seja, de caráter reto, íntegro, temente ao Senhor, foi preso, mas não deixou de ser o José. Não passou a ser um adúltero, um imoral ou desonesto. Foi preso como servo de Deus, porque ele preferiu obedecer a ordem de Potifar e não cometer maldade e pecar contra Deus. Ele preferiu. Uma coisa interessante, amados. Deus sempre permite-nos passar por o vale da sombra da morte, para que nós sintamos que Ele está conosco. Porque assim nós sentiremos o quão importante foi essa boa decisão de obedecer. José, depois de preso, ele foi o quê? Foi liberto. Mas ele já não mais é liberto para a casa de Potifar. Ele é liberto para onde? Para a corte de Faraó. Que progresso! Porque não existe batalha em nossas vidas que não passarão. Todas elas nós teremos a vitória em Cristo Jesus. Isso é a promessa das Escrituras. Então podemos obedecer, que Jesus vai vencer por nós se nós estivermos nele. José foi solto, foi levado para a corte e ele se tornou honrado, o segundo maior homem do Egito. Mas e se ele tivesse escolhido os prazeres da mulher de Potifar? Os prazeres da carne? Possivelmente ele não teria sido nem preso, teria sido enforcado. Mas quando nós escolhemos aquilo que realmente Deus propõe para nossas vidas, a obediência, percebamos que haverá ao seu tempo a confirmação
em nossas vidas. E por último, nossos 3 jovens, nossos 4 jovens, melhor Daniel e seus amigos, nós temos 3 aspectos interessantes. Lá no começo, quando eles não quiseram comer a comida contaminada da Babilônia, o que aconteceu com eles? Comer verdura e água. E depois do tempo proposto por Daniel ao eunuco, ao chefe dos eunucos, que ele foi ser avaliado, eles estavam mais fortes. Deus nos fortalece mediante situações das quais nós não imaginávamos que passaríamos. Deus nos fortalece. Não tenha medo de obedecer. Deus vai te dar forças. E se nós vamos abrir a oportunidade aqui para todos aqueles que já vivem no ministério há mais tempo, com certeza passou um momento que tivemos fome, que tivemos sede, mas Deus nos fortaleceu nesses momentos. E caminharemos e continuaremos. Por quê? Porque estando forte, nós enfrentaremos o segundo estágio. O segundo estágio da fornalha. Eles não aceitando adorar a idolatria, eles não aceitando o ego, o afago do eu, eles rejeitaram tudo isso por obedecer a Deus, porque eles não iriam adorar a imagem de Nabucodonosor. O que aconteceu? Foram lançados na fornalha de fogo, como eu já falei. Gente, que coisa esquisita. 3 jovens foram lançados numa fornalha, que aqueles que os lançaram morreram lá de fora, e eles lá dentro não morreram. Eu não sei qual será a tua fornalha, mas uma coisa eu tenho certeza: se você obedecer a Deus, você terá uma fornalha na sua vida. E saiba, a fornalha é o local que purifica o ouro, é o local que se revela a glória, e é o local que se experimenta o livramento de Deus. Esses jovens fizeram isso. Escolheram obedecer. Deus lhes deu a fornalha, porque provou a intimidade de Deus com eles. Terceiro e último, Daniel, lá na cova dos leões, ele foi lançado na cova dos leões. A história nos conta que os outros, que depois que Daniel foi tirado, foram lançados por ordem de Dario. Antes deles caírem no chão, os leões destruíram. Tanto eles quanto suas famílias foram dilacerados. Um homem, diante dos mesmos leões famintos, nada lhe aconteceu. Sabe por quê, amados? Quando nós temos comunhão com Deus, o Senhor envia o seu anjo. Ele envia o seu Espírito para estar em nós, para que nós sintamos a ação deste Espírito mediante os momentos que a nossa respiração se torna curta. Espero que eu entenda. Porque dizer que Daniel não teve uma alteração emocional naquele momento atado e lançado nas costas de Deus é mentira. Lógico que ele teve, porque qualquer um de nós teríamos. Nós não temos que entender o destino da morte, mas a morte todos nós tememos, porque ela é um impacto da nossa própria existência, é um dilema. Os jovens não temeram o destino da morte, mas de fato eles estavam diante de um percalço, de um momento conflitante, em que eles entendiam que poderia ser o fim, por isso que eles pararam. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. E se Ele não nos livrar, nós não vamos obedecer ao Senhor, vamos obedecer a Deus. Então, quando eu olho para Daniel, eu vejo uma sentença muito interessante que Deus fala com ele depois de um tempo de oração. Daniel, analisando os livros e vendo tudo o que estava acontecendo com o seu povo, ele começa a orar, confessar o seu pecado, confessar o pecado do seu povo, e ele mostra ali um tempo longo de oração, um tempo longo de busca, longo de comunhão com Deus. E depois de todo mais de 20 dias dessa maneira, vem a resposta. Mas o que me faz olhar de forma muito agradável para o Daniel é a sentença do anjo para Daniel. Fala: Daniel, eis que és muito amado. Queridos, encerrando as minhas palavras, saiba: Deus pode mover o céu por tua causa. Pode mover. Basta você escolher obedecer. Curvemos nossas cabeças em oração. Senhor, nós entendemos que sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Por isso eu te peço, me ajude a obedecer-te. Eu sei que escolher obedecer ao Senhor não é fácil, muitas vezes por causa do meu eu.
por causa das coisas que estão diante de mim, das ofertas deste mundo, muitas vezes por causa dos temores causados. Mas me faça olhar além de tudo isso e ver aqueles que passaram por tais situações e escolheram obedecer e foram honrados pelo Senhor pela obediência. Ó Pai, ajude estes jovens, esses adultos, a tomarem decisões que sejam definidas em suas vidas, nas quais verão o mérito vindo do Senhor por obedecerem ao Senhor. Que sintam que são amados pelo Senhor, que sintam a presença do Senhor e que sintam confirmados pelo Senhor. Ó Pai, faça com que nós sintamos que no mundo teremos aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu. Teu Filho já venceu este mundo. Saiba, o Senhor faça com que saibamos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. E o maligno sabe onde são as nossas fraquezas, sabe quais são os nossos apegos, os nossos desejos, sabe aquilo que realmente está o nosso coração. Ajude o Senhor a colocar o nosso coração em Ti, na Tua palavra, para que assim nós se cumpra a Tua vontade. Ó Pai, ajude-nos a esta decisão, porque nós declaramos que escolhemos obedecer. Nós Te louvamos por este dia tão belo que tens nos dado e por todos estes amados que aqui estão. Em nome de Jesus.